Então vou dar aqui essa aula de métodos em Física Teórica A, que é como se chama na UFBA o curso de Física Matemática 1. Então estamos na pandemia, então estou gravando ela para passar online. Então o objetivo principal do curso é ensinar funções complexas, para ensinar integrais de resíduos, depois ver série de Fourier e, por fim, transformada de Fourier. Ou seja, o objetivo final do curso é ensinar a transformada de Fourier. Mas para você saber o que é a transformada de Fourier, você precisa saber o que é a série de Fourier. Geralmente tem gente que vê isso em outros cursos, mas a gente faz uma revisão. E também, para você calcular a transformada de Fourier, você precisa saber fazer integral de resíduos, que é um método muito potente de resolver integrais definidas, usando integrais de funções complexas. Então, para isso, a gente precisa ver funções complexas. Então, primeiro vamos ver os números complexos. Aqui no livro A Mente Nova do Rei, de Penrose, ele tem um capítulo que ele fala sobre como surgiram os vários tipos de números, que é um capítulo muito interessante. Esse Penrose, ele ganhou recentemente o Prêmio Nobel, mas antes dele ganhar o Prêmio Nobel já tinha esse livro, eu admirava muito ele, porque é um livro assim, o raciocínio dele é muito claro, ele mostra o que ele está pensando, a lógica, tem uma lógica, um encadeamento lógico muito bonito, é o livro que tem o encadeamento lógico mais bonito que eu já vi, recomendo a todos para dar uma lida nele. Então, primeiro você tem os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você conta, normalmente, para você contar objetos. Então, você conta, por exemplo, quantos livros você tem. Então, tem 5, 6 livros. Aí, naturalmente, aparece a operação soma. Se eu tenho 2 livros e ganho mais 3, então fico com 5 livros. Então, a soma é uma operação natural. Aí, se aparece a soma, aparece também a operação inversa, que é a subtração. Se eu quero ter 5 livros e só tenho 2, quantos livros eu preciso? Eu preciso de 3, 5 menos 2, 3. Aí quando aparece assim uma operação, a operação inversa, e aí na operação inversa, quando você aplica a operação inversa em todos os elementos do seu conjunto aqui, aparece uma operação que leva para elementos que não existiam. Por exemplo, 2 menos 5 vai dar um resultado que não está dentro dos números naturais. Aí isso faz surgir os números inteiros, que tem os números negativos e os positivos também. Aí nos números inteiros você tem a multiplicação. Se eu ganho 2 livros 3 vezes, eu fico com 6 livros. Ganho 2 mais 2 mais 2, fico com 6. Então aí vem a operação inversa, naturalmente, que é, se eu tenho 6 livros, se eu tenho, para ficar com 6 livros ganhando de 2 vezes, quantos livros eu devo ganhar cada vez? Então 6 por 2 dá 3. Aí, tendo a operação inversa, você vai aplicar a operação inversa em todos os elementos do seu conjunto. Você vê que a operação inversa em determinados elementos leva para elementos que estão fora desse conjunto. 3 dividido por 2 não dá nem o número que aparece aqui. Aí surgem, então, os números racionais. Números racionais são números inteiros divididos por números inteiros. Então, os números inteiros e os números naturais são um caso particular, estão contidos dentro dos números racionais. Aí nos números racionais você tem a potenciação. 2 vezes 2 é igual a 4. E aí a operação inversa da potenciação a radiciação. Qual é o número que ao quadrado vai dar o 4? Então é o 2, mais 2 ou menos 2. Aí, quando você vai aplicando a radiciação, que é a operação inversa, né? Tudo o mesmo esquema. Tem uma operação, a operação inversa, e quando você faz a operação inversa nos elementos, aqui aparecem elementos que não fazem parte do conjunto. Então, raiz de 2 não faz parte do conjunto dos números racionais. Isso foi provado por um grego, assim, antes de Cristo, uma coisa muito antiga. Ele provou que raiz de 2 não pode ser escrito como uma fração. Aí, Penrose, nesse livro aqui, ele faz uma demonstração mais rigorosa, mas eu vou fazer uma mais simples aqui, que é provar por absurdo. Você supõe que raiz de 2 é um número racional, ou seja, ele pode ser escrito como uma fração de 2 números inteiros, um inteiro em cima e um inteiro embaixo. Então, se os 2 números forem pares, você pode sempre sair dividindo por 2 até obter que um deles seja ímpar, certo? Então, um deles é sempre ímpar. Você sabe que ou P ou Q é ímpar. Ou então os dois, P e Q é ímpar.
Então você vai partir disso e vou mostrar que é um absurdo. Então tem um ímpar aí, o P o quê? Então se raiz de 2 é PQ, você elevando ao quadrado, tem que P ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado. Então P ao quadrado é um número par, porque é múltiplo de 2. Mas nenhum ímpar ao quadrado dá par, porque nenhum ímpar tem o 2 como fator, então nunca vai aparecer o 2. Se aparece o 2 como fator é porque o P é par. Então P é par, você substitui, então vamos chamar ele de 2N. Aí você substitui aqui, fica dessa forma 4N ao quadrado, simplifica por 2, divide por 2 os dois lados, dá que o Q ao quadrado é par. Então o Q é par. Então aí você conclui que todos os dois são pares, que é impossível você ter um ímpar, vai ser sempre dois pares, então isso é contraditório. Então, por absurdo, você vê que o raiz de 2 não pode ser escrito dessa forma, então ele não é o número racional. Aí daí você chega nos números reais, que tem os números positivos, negativos, racionais e também os irracionais. Mas aí se você tem a potenciação de números inteiros, e como é que fica a raiz de números negativos? Aqui é a potenciação de números negativos e raiz de número negativo. Não existe nenhum número real que ao quadrado é negativo, né? Porque menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais também, então não tem. Então tem um livro muito interessante, História da Álgebra, de Van der Waerden, que ele escreve sobre a história dos números complexos também. E aí tem uns tópicos interessantes, que quem primeiro chamou de números imaginários foi Descartes em 1637. O número imaginário são a raiz quadrada dos números negativos. Quem chamou raiz de menos 1 de I foi Euler, em 1749, e quem primeiro usou o termo números complexos foi Gauss, mais ou menos em 1830. Então vamos ver como apareceram os números complexos. É o seguinte, Bombelli, mais ou menos em 1572, estava querendo resolver essa equação cúbica. Essa equação, aí ele sabia um processo de Cardano, que já tinha feito antes, que Cardano tinha bolado de uma maneira. Cardano e como era o nome do outro? Tartaglia, esqueci o nome. E seguindo o processo de Cardano, o resultado dava essa conta aqui. Então aparecia a raiz do número negativo, de menos 121 aqui nos dois. Então era estranho, porque você vendo isso daqui dá a impressão então que não tem solução, porque aparece uma coisa, um absurdo, que é a raiz do número negativo, que não tem nos números reais. Mas acontece que ele sabia que isso daqui tem pelo menos uma solução, que é x igual a 4. Porque 4 ao cubo dá 64, né? E 4 vezes 15 mais 4, 4 vezes 15, 60, mais 4, 64. Então 4 é a solução. Então isso daqui devia ter um jeito de expressar o 4. Então ele fez o seguinte, ele pegou essa raiz aqui e procurou escrever ela na forma de um A mais raiz de B. Aí elevou tudo ao cubo, os dois lados, e aí concluiu que o A deveria ser 2 e o B seria menos 1. Então essa raiz é igual a isso. Se você botar o sinal menos aqui, aqui fica menos. Então substituiu aqui, então você vê que o mais raiz de menos 1 com menos raiz de menos 1 cancela e dá a solução 4, que ele já conhecia. Ou seja, se você não se importar com o fato de aparecer a raiz negativa, você consegue fazer as contas e chegar no resultado correto. Então assim que apareceram os números complexos. Aí então ficam os números complexos assim, fica um conjunto, os números complexos são representados por 2, né? Tem uma parte aqui que a gente diz que é a parte real, que é o x, e a parte que está multiplicado o i, que é a raiz de menos 1, é a chamada parte imaginária. O i, então, é a raiz de menos 1. O i ao quadrado dá menos 1. Então, você tem um esquema, quando você faz a multiplicação, aqui é o número complexo, vezes outro número complexo, então faz o processo normal, né? X vezes a dá xa, x vezes b dá ibx, e y vezes a dá ya, e o i vezes i menos 1, aqui vai ficar menos yb. Então, você agora ordenando as partes real e imaginária, fica dessa forma. Então, você tem uma regra de multiplicação aqui, né? Aqui fica sendo a parte real do produto e aqui a parte imaginária. Então, se pode tratar como um conjunto de pares ordenado, ou um espaço vetorial, né, de dimensão 2, dois componentes aqui, com a regra de multiplicação que é assim. Na hora de somar, você soma componente a componente, mas a regra de multiplicação desse espaço vetorial fica dessa forma. Então, ele tem um elemento identidade, que é o 1, 0, né? Se você botar o x igual a 1, y igual a 0 aqui, você vai ver que dá o AB também. E
Então, isso daqui é uma álgebra abstrata sobre os reais. A álgebra abstrata é quando você tem um espaço vetorial e você tem uma regra de multiplicação entre eles. E sobre os reais, porque os componentes são todos números reais. E tem também o elemento inverso, que é essa 1 sobre x mais y, o elemento inverso fica dessa forma. Quer dizer, isto vezes isso dá igual a isso vezes isso. Se você multiplicar aqui, usando a regra aqui ao quadrado é menos 1, então dá certinho isso aqui. Então ele tem elemento inverso, com exceção de quando x ao quadrado mais y ao quadrado é zero, que aí não tem. Ou seja, quando x for zero e y for zero. Então isso daí define que os números complexos formam um corpo. Um corpo é quando você tem a regra do produto, tanto o produto quanto a soma são associativas, são comutativas, todos os dois têm, as duas operações têm um elemento neutro e um elemento inverso. Só que o produto não tem elemento inverso no zero. Então, se o produto não tiver elemento inverso só no zero, então é um corpo. Certo? Então é o corpo, o número complexo é um corpo. Você tem os números reais, é um corpo infinito, de dimensão infinita, e os números complexos também. E o contra-exemplo de uma coisa que não é um corpo é, por exemplo, matrizes. As matrizes não são associativas, ou não são comutativas. Se multiplicar, elas são associativas, mas não são comutativas. Se multiplica uma matriz A vezes uma B, nem sempre é igual a B vezes A. E também as matrizes, às vezes, ela não tem elemento inverso, mesmo sem ser a matriz nula. Você tem uma matriz que não é a matriz nula, mas se o determinante for zero, ela não tem elemento inverso. Então, aí Hamilton, aquele da Hamiltoniana, ele se preocupou então em achar um tipo de números complexos de dimensão 3, já que tinha esse de dimensão 2, então não seria possível construir número complexo de dimensão 3. Isso seria muito interessante, porque como a gente vai ver, os números complexos eles são importantes para se achar a solução da equação de Laplace de duas dimensões. Se você pegar qualquer função analítica e tirar a parte real da função ou a parte imaginária da função, essas partes real e imaginária são soluções da equação de Laplace em duas dimensões. Então, se você achasse de três dimensões, você poderia achar uma equação da solução da equação de Laplace em três dimensões fácil, né? Mas aí ele se mexeu lá e não conseguiu, viu que era impossível ter de três dimensões, mas que você podia ter com quatro dimensões. Então, quatro dimensões você tem 1 e 3 unidades imaginárias, IJK, sendo que I ao quadrado é menos 1, J ao quadrado é menos 1, K ao quadrado é menos 1. Então, todas três são imaginárias. E aí tem a regra de multiplicação, I vezes J é K, J vezes K é I, K vezes I é J. E aí, se você inverter, muda o sinal. Certo? Então, essa regra de multiplicação é igual à regra de multiplicação do produto vetorial. Por quê? Porque o produto vetorial saiu daqui, foi tirado a partir dos quaternos. Então, quem não lembra do produto vetorial, é só lembrar que a regra é assim: se você escrever repetidamente IJK, IJK, se você for na direção aqui para a direita, fica positivo assim: I vezes J dá mais K, J vezes K dá mais I, K vezes I dá mais J. E se você for na direção contrária, para a esquerda, fica negativo. J vezes I dá menos K, I vezes K dá menos J, certo? Então, com isso aqui, você tem toda essa tabela, essa regra de multiplicação dos quaternios, que é a mesma dos produtos vetoriais. Então, você tem um quaternio, tem quatro elementos, né? Aqui a parte real e aqui a parte imaginária. A parte imaginária, Hamilton chamou de vetor, então foi a primeira vez que apareceu a palavra vetor, foi aí, nos quaternios. E ele tem elemento inverso também. O inverso fica sendo aqui o conjugado, né? O conjugado você pega a parte imaginária e muda o sinal, conjugado desse. E aqui embaixo o módulo ao quadrado, né? Cada componente ao quadrado. Então só não tem inverso no zero. Então é uma álgebra abstrata sobre os números reais, mas com divisão. Com divisão porque só não tem inverso no zero. Mas não é um corpo porque ela não é comutativa. I vezes J é diferente de J vezes I. Então, comparando o elemento inverso com os números complexos, fica fácil de memorizar, né? Número complexo, se pega, bota em cima o conjugado, aqui também é um conjugado, e embaixo o módulo ao quadrado, aqui embaixo o módulo ao quadrado.
Aí se você escrever um quaternio, como assim, a parte, aqui é a parte real, que é escalar, e aqui uma parte vetorial, né? E outra aqui fizer o produto das partes puramente vetoriais, que é o imaginário puro, né? O R1 vezes o R2, fica sendo, se você usar essa regra de multiplicação aqui, é bom, faça em casa e veja, fica sendo o produto vetorial menos o produto escalar. Então, nos quatérnios que apareceu o conceito de vetor, Hamilton denominou isso vetor, e que apareceu o produto vetorial e o produto escalar. Foi daí que apareceram. Então, só mais tarde, em 1880, que Gibbs, Heaviside e Helmholtz, estudando a análise vetorial, resolveu desmembrar dos quatérnios somente a parte do produto vetorial e somente a parte do produto escalar. Aí teve muita gente que reclamou porque, veja bem, o produto vetorial ele não tem elemento identidade, nem tem elemento inverso. Se você tem A vetorial B igual a C, não dá para jogar o A para o lado de lá para saber quem é B. E também não existe um vetor unitário que você faz um vetorial B igual a B. Isso não existe, certo? Então o negócio ficou capenga porque justamente é uma parte do quaternio que é a teoria completa. E o produto vetorial é a mesma coisa. E é interessante que esse Rodrigues aqui, ele vai aparecer quando a gente estudar os polinômios de Rodrigues, os polinômios de Legendre. Para estudar os polinômios, como é que você acha os polinômios de Legendre? Tem uma fórmula chamada fórmula de Rodrigues. O brasileiro fica alegre pensando que ele seja português, brasileiro ou espanhol, mas na verdade ele é francês, era um banqueiro francês. E ele desenvolveu a fórmula de Rodrigues e ele também fez um esquema de quatérnios 3 anos antes de Hamilton e publicou, em 1840. Ele foi publicado antes e ninguém nunca se importou. Quer dizer, ele fez o trabalho bem anterior. Hamilton foi muito louvado por todo esse trabalho aqui dos quatérnios e ninguém nunca se lembrou de Rodrigues, que tinha feito isso, talvez pelo fato de ser, além de ser banqueiro, ser judeu. Então o preconceito pesou aí. Então vamos falar agora sobre a forma polar dos números complexos. Você tem um número complexo, é x mais y, então você tem dois componentes, né, o real e o imaginário, você pode escrever num plano aqui é o eixo real e o eixo imaginário. Então você tem um número complexo z, que é x mais y, aqui você representa como um ponto no plano, né, aqui o x e aqui o y. Então tem a distância, a origem, que é o ρ, e o ângulo θ aqui. O ângulo ρ é o que a gente chama do módulo e o θ é o argumento. Então o x fica sendo ρ cosseno de θ e o y é o ρ sendo de θ. Então esse x mais y fica sendo representado como ρ em evidência, cosseno de θ mais y sendo de θ. Acontece que o cosseno de θ mais y sendo de θ é igual a e elevado a iθ. Isso daqui é uma decorrência, não é definição. Isso daqui vamos provar que isso é verdade. Primeira prova. Se você tomar o número complexo z igual ao cosseno de θ mais y seno de θ e derivar ele com relação a θ, derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é cosseno, fica assim. Acontece que isso daqui é a mesma coisa que esse número multiplicado por i. I vezes cosseno, daí cosseno, i vezes i menos, fica menos aqui. Então aqui fica uma equação diferencial em z, né? E você resolve isso daqui, integral aqui de z sobre z, dá o ln de z, vai dar que o z então é uma constante arbitrária vezes e elevado a θ. Mas acontece que aqui não tem constante arbitrária. Se você levar em conta o valor inicial, quando θ for igual a zero, quanto vale z, vai dar 1, porque seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, no zero é 1. Então, se eu fizer agora θ igual a zero e o z igual a 1, o c então é igual a 1. Então, a gente vê que essa constante tem que ser 1. Então, esse z daqui, que a gente escolheu, cosseno de θ mais y seno de θ, ele é igual a e elevado a θ. Então, os dois são soluções de uma equação diferencial com a mesma condição inicial, certo? Então, pela unicidade do problema, eles são iguais. Então, o cosseno de θ mais y seno de θ é igual a e elevado a θ. Outra maneira de provar isso aí é por série de Taylor. Se pegar exponencial, expandir de série de Taylor é isso, né? X elevado a n sobre n fatorial, vai somando tudo. Se for o cosseno é uma função par, então você pega somente as partes pares. E vai alternando o sinal, menos mais, menos mais.
O seno é uma função ímpar, você pega somente os elementos ímpares, potências ímpares, aqui x, x ao cubo, e também alterna o sinal, certo? Aí, se você substituir aqui x por iθ, vai ficar iθ, que é o de cá. Aqui iθ ao quadrado dá menos θ ao quadrado. Aqui iθ ao cubo vai dar menos θ ao cubo. Aí o i que multiplica o seno. Então você vê que essa relação aqui vale, né? E o i, como é que fica o i na forma polar? Isso é interessante, o próprio i. Então, o ρ, que é a distância dele, a origem, é 1, aqui. E o ângulo θ é o ângulo que o i faz aqui com o ângulo com a horizontal, é π sobre 2. Então, i é igual a elevado a π sobre 2. Está aqui, né? π sobre 2 aqui. Se for representar menos 1 está aqui, a distância até a origem é 1, certo? E o ângulo é π. Então, menos 1 é elevado a π. Essa fórmula aqui é muito importante porque ela contém as constantes principais da matemática. O 1, que é a unidade dos números reais. Tem o i, que é a unidade dos números imaginários. E tem o e tem o π. Né? Quer dizer, uma relação entre as constantes fundamentais da matemática. Se pegar menos 2, então a distância até a origem é 2, né? Aqui é o positivo, é sempre módulo, né? O ρ não pode ser negativo, que é a distância, é o módulo. E o ângulo é π também. Então representa dessa forma. Então o produto dos números complexos está relacionado com rotação. Tem muito a ver o produto de números complexos e rotação. Se você tem um número complexo, você escreve aqui na forma polar, e o outro número complexo também na forma polar. Quando você multiplica, você vê que os ângulos se somam, né? Então um gira do ângulo do outro. Por exemplo, se pegar aqui z1 igual a 2 mais i, z2 igual a 1 mais i, fizer o produto, em casa, faça na mão, você vai ver que isso vai dar igual a 1 mais 3i. Então, o ângulo, olhando os ângulos, aqui o ângulo θ1, esse ângulo até o z1 é o θ1, até o z2 é o θ2. E até o z3 vai ser a soma de t1, θ1 mais θ2. Isso quer dizer, então, se esse ângulo aqui é a soma deste com esse, então esse ângulo aqui é θ1, né? Que é θ1 mais θ2 igual a isso daqui tudo. Então você vê que esse triângulo daqui é semelhante a esse triângulo daqui. Porque esse ângulo daqui a gente viu que é igual a esse ângulo. E esse lado está para esse lado, assim como esse lado está para esse lado, na mesma proporção. Porque aqui é 1, aqui é ρ1. Aqui é ρ2 e aqui é ρ2 vezes ρ1. Então a proporção deste para esse, ρ2, ρ1 dividido por ρ2 é ρ1. E ρ1 dividido por 1 é ρ1. Então é um processo que você pode fazer produto de números complexos usando puramente geometria. Então é interessante que para fazer isso você não precisa, se você tiver somente o vetor Z1 e o Z2, não dá para fazer. Você tem que ter o vetor 1 também. Tem que estar definido onde é que é a unidade para fazer, né? Então, para construir um triângulo aqui semelhante, tem na geometria de Euclides, tem, né? Você usa o teorema de Tales para achar. Então, somente usando geometria você consegue fazer o produto de dois números complexos. E eu falei que tem a ver com rotação, né? Porque soma os ângulos. Se você multiplicar por i, um número complexo por i, equivale a fazer esse número complexo girar de π sobre 2. Por exemplo, você tem aqui 4 mais 3i. Se você multiplicar por i, o 4 vezes i fica 4i. 3i vezes i fica menos 3. Então daqui você vê que rodou aqui de 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90 graus. Aí da mesma forma, né? Se o módulo aqui for 1, se multiplicar um número complexo por um outro número que seja e elevado a iθ, então esse novo complexo vai ficar gerado de θ. Então, o produto do número complexo tem essa relação, quer dizer, fica fácil estudar a rotação de qualquer ângulo usando números complexos em 2 dimensões, né? Rotações em 2 dimensões. E como fica a rotação em 3 dimensões? Então, isso a gente vai ver no próximo vídeo.